Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. Partiu! Vamos lá, Isel, me conte tudo. Não esconda nada, ou conte só o que é realmente relevante, que não vai causar escândalo, mas solução. Vamos lá. Ué, por que travou? Você lembra daquele caso envolvendo o irmão do cantor gospel Samuel Eleutério? Lembro, eu tô assistindo, só que não fiz vídeo de todos. Vi esse aqui no feed e falei, vou assistir e vou assistir fazendo crochê. O Rick Eleutério, o tecladista, que foi preso pela segunda vez, acusado Porque de treinou agredir a boxe esposa. na esposa? Pois é, nós conversamos inclusive com ela aqui, com a Mirella, que foi vítima dessa agressão pela segunda vez. Ela nos deu uma longa entrevista e a gente falou muito sobre o caso agora de 2026 e também o caso de 2024, quando também, e talvez foi a agressão mais forte registrada, quando também ele foi preso. Menina, fiquei sabendo de uma conhecida, sabe? Que o marido foi brincar, né? De socar, né? Aí ele socou o braço dela, mais ou menos aqui, nessa altura aqui, ó. Assim, nessa altura aqui. Aí ela devolveu. Devolveu o soco no mesmo lugar. Aí ele falou assim: por que você me bateu forte? Eu estava só brincando. Ué, mas a sua brincadeira também pegou forte. Aí eu falei assim: amiga. Ô, amiga. Já era para você ter percebido ali que era um encosto. Que não servia para estar com você. Só que quando a pessoa está na situação, a pessoa não percebe que está numa armadilha. A pessoa não percebe, parece normal. É como a família disfuncional, né? Quando você é criado numa família disfuncional, para você aquilo é natural. Você só percebe que está numa família em que você é pisoteada, e você é humilhada, e você tudo. Até questão de violência, né? De todos os âmbitos, física. E você vai ver uma outra família, outras famílias, e vai ter acesso à informação e vai ler, porque você começou a fazer faculdade e tem igrejas que não quer que você faça faculdade, mas enfim. E você percebe, uai, a minha família está errada. Eles estão me tratando de uma forma esquisita. Então, infelizmente, para quem está vivendo essa violência dentro de casa, para perceber que aquilo não é normal, tem que ter contato com o que é normal. Só que viver em quatro paredes é complicado. Nem todo mundo mostra o que é quando está numa reunião social. Parece que todo mundo é normal. Todo mundo vive uma relação saudável. Aí quando vai para casa é que percebe. Essa minha amiga sofreu muita violência, muita violência. Pode imaginar de todo tipo. E aí eu fico assim, caramba. Aí essa moça ali que estava nesse relacionamento, abriu mão da carreira, abriu mão de tudo. Eu não sei o que ele vai falar dela, mas eu sei que foi uma mulher que, pelo menos pelo que falou, abriu mão de tudo para estar nesse casamento. E normalmente é assim que as mulheres fazem. Pesa mais para a mulher abandonar, por quê? Porque é um homem que tem que sustentar a casa. E quando dá alguma coisa errada, que normalmente dá, a mulher que fica com o peso de reconstruir, e ainda é apontado o dedo falando, mas você não sabe escolher. Você não sabe escolher, a culpada é você. Vamos ver o que ele vai falar dela. Pelo mesmo crime. Bom, esse caso repercutiu demais nas redes sociais e essa semana surgiu uma chamada reviravolta do caso. O jornalista Oswaldo Eustáquio publicou ao menos 2 vídeos em seu perfil no Instagram dizendo que na verdade não foi bem assim e contando uma nova versão.
Na versão do Oswaldo Eustáquio, a vilã da história não é o Rick Eleutério. Não é o cara que agrediu, que espancou e quase matou a esposa. Não, não. Na Peraí. versão do Oswaldo É mesmo? Eustáquio, que inclusive ele cita o Fuxico Vamos dizer, vai falar que ela que procurou. Na versão dele, a grande vilã é ela, é a Mirella. E a gente, obviamente, vai acompanhar esse caso aqui. Vamos lá, a gente vai assistir os vídeos publicados pelo Oswaldo. A gente vai assistir na íntegra, inclusive. Eu vou assistir junto com vocês sem interrupção. A gente assiste o primeiro. É bem curtinho. Dá preguiça de assistir sozinho, tudo, eu queria que você né? ficasse até o final, para você entender a verdade dos fatos. Né? Não só aquilo que eu vou falar, aquilo que o Oswaldo vai estar falando no vídeo dele, deixou de se fazer de saco de pancada. Real, e aí, no final de tudo, obviamente, você vai poder ter mais embasamento para fazer o teu comentário e trazer a tua opinião aqui embaixo. Vamos lá? Não, acho que ela é errada. Primeiro corte, Quem mandou apanhar? Do Oswaldo. Você fala na da Manhangaba. Quando uma mente deformada pega uma pauta tão importante da violência contra a mulher, que nós temos que combater, e transforma isso num circo para acobertar os seus próprios crimes. Sim, essa jovem que acusou a igreja de tráfico humano, o marido de ter agredido, o marido que está preso no ICE nos Estados Unidos, na verdade, quem cometeu o crime foi ela. Atenção, o Fuxico Gospel, que deu a notícia. Tem uma reviravolta. O jornalista Oswaldo Eustáquio, do Alto do Exílio, traz aqui provas. Aí sim. A culpa é dela! Quem mandou apanhar? O crime de racismo da filha, que diz assim, que entende tudo dos pretos e só não tem um pra ela. Peraí. Vamos. Peraí. Israel é preto. Eu sou preta. A pessoa que fez aquilo é preto. Então, porque ele é preto e ele sofreu racismo, ele pode espancar a mulher 2 vezes, a ponto de matar. Eu nem sei qual é o racismo que ele sofreu. Aí um branco, que eu tô lendo como branco, vai vir falar que Israel, que é preto, tá errado. Porque o menino lá sofreu racismo. Vamos ver o que tá acontecendo. Aqui o print. A Mira, essa senhora aí que disse que foi agredida, não contou para vocês que ela estava traindo seu marido já há algum tempo. Se você traiu, você pode... Peraí. Se a mulher traiu, ela pode... tipo assim, é questão de honra. É igual aquela contação de história que eu fiz, que foi muito pesada. Então, aquela mulher que ele foi buscar em casa de novo, que já estava na casa dos pais, na contação de história que eu fiz, que tá aqui no canal, ela tinha realmente traído ele, o levita. Aí, justifica ele ter deixado ela passar por aquela agressão. Quem quiser saber, é só ir lá assistir o vídeo no meu canal. Contação de história para adultos. Então, pode. Mas aí vale pro homem também? Se o homem trair, ele pode ser espancado até a morte, então a mulher não vai ter força. Mas aí então ela pode dar um boa noite Cinderela e, tipo lá, pegar uma faca e cortar a linguiça. Pode! Será que pode? Eu já sei uns 4 da igreja, da antiga igreja da minha amiga, que traiu e poderia... Todas as provas aqui que eu vou encaminhar para o ICE nos Estados Unidos para que o Rick possa vir ao Brasil. Esse que está sofrendo lá, deportado, vem para o Brasil e recomeça a vida aqui. Porque esta senhora está mentindo para conseguir documentos nos Estados Unidos. E a filha não é filha dele. Ela tá mentindo. É só dela.
também cometeu um crime. Então ela pode apanhar porque a filha não é dele. Bateu no Rick foi ela, deu um chute no saco. E coisas piores, entendi. quebrou copo, tem foto aqui. Então, ela tentou agredir ele, acusou a igreja de tráfico humano, uma calúnia, que é mentira. E tantas coisas que eu vou mostrar no decorrer dos dias aqui. Me sigam, se você não segue essa conta, sigam, eu vou trazer tudo aqui. E o meu objetivo principal aqui, meus amigos, é defender a noiva, a igreja. Eu me senti confortável quando vi ela atacando a igreja e tantas feministas apoiando ela a troco de seguidores. E eu defenderei a noiva. Se você também defende a noiva, a igreja... Isso é a forma de defender a noiva. Contra esses tipos de acusações falsas, você compartilha esse vídeo. Somos contra qualquer tipo de agressão. Agora, as mentiras nós vamos denunciar todas. De Madrid, Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio de Madrid. Um abraço pro Oswaldo Eustáquio de Madrid. Jornalista, eu também sou jornalista, somos jornalistas. Mas eu já vou começar falando sobre um crime aqui, tá, Oswaldo? Mostrar a imagem de uma menor que eventualmente teria cometido um crime é uma infração, é crime também. Não pode, você sabe disso, né? Então o Oswaldo nesse vídeo, obviamente que a gente aqui censurou a imagem da adolescente, mas ela também é menor, então ela não poderia ter a imagem dela divulgada, mas um vídeo original dele, sem a censura, tem lá o rosto dela, não poderia. Isso é crime, viu, Oswaldo? Mas o Oswaldo disse que está em Madrid, ora disse que está em Madrid, depois disse que vai lutar para que o Rick tenha o direito de vir para o Brasil, para ficar aqui no Brasil. Você está onde, Oswaldo? Madrid? Às vezes o sobrenome dele que é Madrid, Israel. Você que não entendeu. Cara, vamos lá. É muito estranho, né? O Oswaldo agora vir falar sobre esse caso, trazer uma série de acusações. Começa o vídeo dizendo que ela que cometeu o crime. Vamos lá, vamos botar esse trecho aqui rapidinho. Porque ele começa dizendo que ela foi quem cometeu os crimes. Ela é culpada Ele mesmo. não fala crime nenhum que ela teria cometido, salvo o caso da... Eu também estava esperando ele falar qual é o crime. Mas qual calúnia? Ao dizer que ela foi vítima do que na escola disseram para ela que isso seria tráfico humano. Por quê? Porque a igreja prometeu uma coisa e depois, aqui na verdade, quando chegaram lá nos Estados Unidos, a história mudou completamente. Quando ela, vítima de agressão, ela é expulsa da casa que a igreja teria cedido para o casal viver. Cara, é muito estranho esse discurso do Oswaldo. É porque tem incomodado que ela ganhou muito seguidor. O cara, que ela quebrou um copo, que ela deu um chute sabe, no cara. Meu irmão, você não viu, não, 2 metros. As imagens. Esqueça as falas da Mirella, esqueça todo É porque ela provocou. Então ele pode fazer o que ele quiser. As imagens publicadas por ela em suas redes sociais, que a gente repercutiu aqui, ela toda quebrada, com hematoma, com o rosto quebrado, deformado, em cima, sabe, de uma maca na ambulância, ela no hospital. Você acha que ela fez aquilo ali com ela mesmo, cara? Você acha que aquilo ali... Não. Mas sabe o que é mais interessante? É que o Oswaldo diz assim: discurso feminista e várias feministas apoiando. Ora, quer dizer então que se uma mulher, ela for tem apoio de outra mulher, ela pode ser agredida, Oswaldo? É. Ela não tem direito a denunciar um agressor? Então quer dizer que a Mirella não poderia denunciar o agressor, né? Porque denunciar... Sabe o que eu acho engraçado? Agressão... Por mais que o feminismo branco seja diferente do feminismo preto, o que as mulheres brancas reivindicam, as mulheres pretas reivindicam outra coisa aqui no Brasil, o feminismo em si não é para perseguir o homem. É para realmente encontrar o seu lugar e exigir direitos que os homens já têm há milênios, há milianos. E aí, o machismo é o contrário do feminismo. O machismo, ele causa feminicídio, misoginia e tantos outros crimes, e mesmo que não fosse escrito na lei. Olha quantas atrocidades aconteceram e está escrito na Bíblia. Por quê? Para mim é para a gente não cometer esse mesmo erro. Só que os homens continuam cometendo o mesmo erro. Não assumem essa responsabilidade, pulam de relacionamento para outro relacionamento, ou não deixa a mulher sair daquele relacionamento, tira, né?
desvive aquela mulher, né? Faz outras coisas também, cruéis. E tipo, antes de existir a lei escrito feminicídio, escrito misoginia, lá na Bíblia já tem várias passagens de atitudes machistas que causaram a morte de uma mulher. E não de uma forma rápida e indolor, com requintes de crueldade mesmo. E você vê homens que não se importavam de entregar a mulher para que ela passasse por esse requinte de crueldade. E hoje é a mesma coisa, repetindo o mesmo erro de antes de Cristo, na época de Cristo e depois de Cristo, né? Que seria os tempos atuais. E é algo que não parece que é imutável, sabe? Era para evoluir, mas não. É copia e cola, copia e cola. Parece que é um loop de atitudes. E quando a mulher, com feminismo, consegue alcançar direitos, consegue mandar no seu corpo, porque sempre o homem que mandou no corpo da mulher. Aí quando a mulher começa a mandar no seu corpo, eu estou dizendo assim, tem o feminismo branco e tem o feminismo preto. O que as mulheres pretas reivindicam é diferente do que as mulheres brancas reivindicam. Mas no fim, é uma busca por direitos que são naturais para o homem. E se o homem que não reconhece isso, né? Sabe, tá tão na cara. Como que você não reconhece que você é o padrão? Ainda tem a questão do Brasil que o padrão branco, e não só no Brasil, mas eu tô falando do Brasil e de brasileiras. E é tão feio vir ainda falar para uma pessoa preta praticamente que ela não enxergou a atitude racista, e eu queria ter visto, porque eu não vi realmente naquele vídeo. Uma a atitude racista foi ele estar penteando o cabelo da menina. O vídeo foi rápido, então eu acho que eu vi ele penteando o cabelo dela, da adolescente. Então, é um ato de feminismo? Não entendi. Aí depois acusa a filha dela por racismo, que é grave, inclusive, é uma fala muito grave. Mas, inclusive, o fato da adolescente ser filha somente dela, isso aí não é novidade, não é uma grande revelação, porque a própria Mirella diz isso várias vezes. Quer dizer, ela pode ser espancada no canal. Porque Entende? Agora, de novo, então, mães solos. Grave, mas é a fala da adolescente. Mães solos, tome cuidado. Se você entrar no relacionamento, porque o seu filho não é do seu novo relacionamento, isso dá o direito para ele te tratar de forma cruel. Hey! Então, tentar trazer uma fala da adolescente para inocentar o Henrique, cara, isso é... Sabe, que loucura é essa, Oswaldo? E sabe o que é impressionante? É que tem muita gente comentando nas publicações do Oswaldo... Israel, infelizmente, por mais que você fale, é assim que a igreja funciona. E não era para funcionar assim. Porque tem muito trigo dentro da igreja, muito trigo. Só que o joio, ele parece que, sabe, sobressai. E não são desses tempos atuais. Sabe? Era da época da minha mãe, era da minha... Só que eu não quero ficar dando exemplo meu. Você que está dentro de uma igreja, de boa que está vendo esse vídeo, diz, na boa, se... Eu até nem sei se esse vídeo vai chegar realmente para as pessoas que estão sofrendo e que ainda estão na igreja. Porque possivelmente esse vídeo pode chegar em pessoas que já saíram da igreja porque não aguentava tanto. E não é um sofrimento da cruz. É um sofrimento de pessoas que usam da Bíblia para fazer crueldades. Sabe? É muito diferente. Provas provas para o nosso crescimento espiritual.
é muito diferente, algo que Deus prepara, Jesus prepara para que a gente passe, cresça e evolua e amadureça. É muito diferente as provas de Deus com o racismo, a discriminação, o sexismo e tantas outras atitudes. Tem atitudes que já são, por lei, crimes, e tem atitudes que moralmente não deveria se repetir. E repete. E fala igual esse homem está falando, arranjando micro justificativas pro que ele fez com essa mulher. E vai botar a culpa nela, porque ela permanece nesse relacionamento que ela perdoou. Aí você vê a mulher, para entrar nesse relacionamento, ela abriu mão de tudo. Saiu, vendeu. A mulher iniciou praticamente do zero com ele. Foi lá dar apoio pro ministério dele. Quem estava começando o futuro, inclusive um futuro profissional, era ele. O futuro profissional dela tinha acabado. A partir daquele casamento, o futuro se tornou passado. Aí a mulher consegue seguidores. Ela estava fazendo curso e ela consegue seguidores. E de repente é como tá dizendo que ela provocou o espancamento e quase morte para que ela pudesse crescer nas redes sociais. Isso aí. Dizendo, ele tem razão, tá vendo aí? Desde o primeiro dia eu sabia. Tá a prova aí. Qual prova, irmão? Qual prova? Prova do quê? Porque o que teria que ter sido provado pelo Eustáquio é que ela não apanhou. Não tem que ser provado que ela bateu, que ela quebrou vidro, copo de vidro, que a filha é racista, ou fez uma fala racista, que a filha é isso. Não. O que ele tem que provar para inocentar o Henrique, viu, Henrique? Henrique tá acompanhando, né? Ô, Henrique, o que o Oswaldo precisa provar, você tem que mandar para ele. Né? É que você Sabe não o problema? É que quando a pessoa fala atrocidades, falam coisas absurdas, ela viraliza. Aí tá aí o Israel comentando no vídeo dele. Aí o meu vídeo, obviamente, não tem grande visualização. E nunca o Israel vai comentar o meu vídeo. Nunca que vai comentar. Pra comentar, eu vou ter que. Vamos dizer, eu vou pegar essas falas que esse menino falou e vou jogar lá no TikTok, vou jogar lá no Instagram, vou jogar até aqui no YouTube. Aí, a probabilidade de viralizar é muito alta. Ou não, né? Mas assim, é um clickbait, assim, que eu aprendi a falar. E é um negócio assim que... Não. Eu prefiro continuar com meus 19 seguidores e falando aquilo que... pregando e falando... tendo atitudes e falas missionárias que são de acordo com o que Jesus pregava, o amor de verdade. É estranho falar o amor de verdade, porque basicamente existe um amor de mentira que as pessoas justificam tantas, crueldades dizendo que foi por amor. Então a gente tem que nomear amor de verdade e amor de mentira para poder fazer sentido na cabecinha de forma lúdica para certas pessoas. E essas certas pessoas são muitas, inclusive que estão dentro da igreja. Bateu nela. Quando você, Henrique Eleutério, conseguir provar que você não espancou a Mila, que ela não ficou internada vários dias por agressões suas, quando você conseguir provar que não foi você, aí a gente começa a conversar, irmão. Mas querer desqualificar a vítima, dizer que a filha é racista, dizer que ela proferiu ali uma calúnia contra a igreja, dizer que isso, dizer que... E vai piorar. Vamos piorar a situação? Vamos pro vídeo 2. O vídeo 2 do nosso irmão Oswaldo Eustáquio. Vamos lá.
Hoje eu vou provar que esta maluca está mentindo. Mila Flores inventou que foi agredida para vender curso. Ó, Cara, aí eu o que vou parar acontece? aqui. Não começa. Perdão, eu não tô reagindo ao Israel, eu tô reagindo a esse moço, praticamente, né? E nem tô esperando o Israel falar, eu não vi esse vídeo ainda. Então, basicamente, ele começa a fala do vídeo com adjetivos pejorativos, chamando a mulher de maluca, sabe? Um homem de Deus, que se diz um homem de Deus, já começa a sua fala e não com dados, não com fatos, não com provas. Começa já desqualificando a vítima, dizendo o quê? Maluca. Ele diz assim, ó, ela inventou que foi agredida. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Ele em momento nenhum consegue provar que ela não foi agredida. O que ele tenta é desqualificar a retórica, a mensagem da vítima. E agora ele diz assim, ó, presta atenção, Brasil. Inventou que foi agredida para vender curso. Atentai, Brasil. O Oswaldo Eustáquio tá mentindo, Oswaldo. Essa imagem que você embasa no seu vídeo para dizer que é para vender curso, gente, para, só para e olha para a imagem. Só para e olha para a imagem. Quase batendo a meta, gente. Vamos ajudar ela se puder. E embaixo tem donate. É tipo Ô, uma Oswaldo, vaquinha. o que significa isso aqui, Oswaldo? Aí tem inclusive aqui, ó, 1462 de 1800. Isso aqui se chama vaquinha. Vaquinha, a imagem que o nosso irmão jornalista brilhante, no auge, no alto do seu segundo exílio, segundo ele, em Madrid, a imagem que ele mostra é diferente do que ele fala. Ele diz que ela está vendendo o curso. A imagem mostra uma imagem de uma vaquinha que ela É. Cara, que esforço é esse, irmão? Eu queria entender o porquê desse esforço para desqualificar uma vítima que quase... Ou é pra ele viralizar e fazer sucesso. Ela não é vítima, ela é sobrevivente. Duas uma. Ou é pra ele viralizar e fazer sucesso, ganhar bastante seguidores, porque ele tá falando algo que. Enfim. Ou, basicamente, é assim que muitos membros da igreja pensam. E quando eu falo igreja, não é igreja, o corpo de Cristo, não. É essa igreja feita por mãos de homens e que se comporta como tal, feita por mãos de homens. A igreja feita pelas mãos de Jesus, pelas mãos de Deus, somos nós. Jesus não criou a denominação. Jesus não falou que a igreja é certa. Só que observa. Qual é a religião que persegue? Qual é a religião que mata? Qual é a religião que destrói as religiões do outro? Fala mal e ora para a religião do outro fechar. Que cor são esses frequentadores dessa religião que essa pessoa ora para ser fechada? Sabe, são coisas assim tão óbvias. Eu sou muito difícil às vezes de pegar obviedade. E a minha fala é na esperança de que, em tempo, os membros mudem. Se tem trigo tendo comportamento de joio, pare com esse comportamento. O joio é joio, pelo visto não vai mudar. Mas tem muito trigo com comportamento de joio. Eu quero acreditar. E eu quero acreditar que essa pessoa vai mudar, porque o evangelho é isso. É mudança. E se você cometer um crime, você vai ter que pagar. Pagar, né, pela justiça dos homens e se redimir. Só que você cometeu um crime. Você que se diz trigo e se comporta como joio, aí quer ter, sabe, começar a justificar aquela atitude que você teve de joio, porque você é trigo e você, mesmo tendo a atitude de joio, você não pode pagar pelas suas atitudes, porque você é trigo. Quase seria um caso de feminicídio.
Hoje a gente poderia estar falando aqui de um caso de feminicídio, de que um brasileiro, irmão do Samuel Leotério, com quem ele não fala, porque o Samuel, quando ele voltou para o Brasil, o Samuel partiu para cima dele, chamando ele de agressor de mulheres, num show, a gravação do DVD, na verdade, né? Terminou num palco, na frente de todos os músicos, o Samuel foi para cima dele. Razões eu não sei, que iniciou isso, porque foi o Samuel que da primeira vez manipulou a Mirella para voltar pro irmão. Talvez nem era pelo irmão, mas pela carreira dele próprio. E quando o irmão tá aqui no Brasil gravando um DVD em Salvador, o que o Samuel faz? No meio de uma briga, no meio da confusão, um começa a jogar desaforo contra o outro. Aí o Samuel vai pra cima dele e chama ele de agressor de mulher. E aí os dois batem boca, trocam soco, aquela coisa toda. Até hoje não se fala. Tanto é que dessa vez quem pagou os $3.500 da fiança do seu Henrique Eleutério não foi o Samuel. Foi uma outra pessoa. Foi uma entidade, foi uma igreja. Assembleia de Deus, eu conheço, eu tô acompanhando o caso. Entende? Dessa vez Novidade, foi diferente. né? Novidade. Mas agora surgiu um movimento para desqualificar a vítima e dizer que ela é maluca, feminista, mentirosa e até criminosa. Agora, é uma vergonha, ô Oswaldo, você que é uma voz importante na internet, se prestar um serviço, desserviço desse. É uma vergonha, irmão. Só que ele não vai mudar. Eu espero que né? os próximos Pelo que eu falei, né? em relação a esse caso, que certamente virão. Se ele pensa assim mesmo, ele não vai mudar. Sabe, com mais substância, né? Tá faltando aí substância. Não estou aqui defendendo a Mirella, não. Estou defendendo a vítima. Agora a pergunta é... Eu sempre disse aqui nos meus vídeos que eu tenho um lado. É óbvio que eu tenho um lado aqui. Aqui eu tenho um lado. E o meu lado é sempre o lado da vítima. Só que aí, sabe o que as pessoas vão falar, o Israel? Sabe o que as pessoas vão falar, Israel? Que você tá do lado do branco. Era pra você estar do lado do preto. Sabe, tem... A gente luta... Sim, a gente tem uma questão macro de racismo no Brasil. Só que isso não valida o racismo, não valida, não endossa que pessoas com fenótipos preto cometam crimes. E ainda há pessoas que se dizem trigo. E eu vou bater nessa tecla do trigo e do joio, porque é basicamente isso. Se você é trigo, você tem que ter comportamento de trigo. E você não... José. José foi tentado pela esposa de Potifar. José foi vendido pelos irmãos. José foi preso. José passou por muitos e muitos. Aqui dali é o que foi escrito. Quem sabe tantas outras coisas que o José passou. Ai, mas assim, os irmãos fizeram isso. José, então, dá o direito de José deixar a família toda dele morrer de fome. Porque ele foi perseguido. Não estou justificando e dizendo que os irmãos dele estavam certos. Mas assim, a partir do momento... É tão estranho falar isso. Porque eu tive... Porque eu não gosto de falar exemplos pessoais. Mas assim, a atitude de José fez mais bem para ele naquela questão do perdão e de alimentar os irmãos que estavam passando fome. Mesmo depois de tudo que ele fez. E não tipo dizer, por graças que vocês me venderam, eu cheguei até aqui. Não, aquele momento ali dava muito, sabe, de boa. Mas será que isso seria comportamento de trigo? Talvez observando os irmãos, José viu na face, no comportamento, que eles já tinham pagado e muito pelo que eles fizeram. Inclusive, possivelmente, na depressão do pai, que amava aquele menino. Então a família toda se desestruturou. Aí, de repente, você vê José vivo. A família toda vê José vivo e misto de medo e de felicidade de alguns.
Você tem todo o poder nas mãos. E eu tô falando assim, eles cometeram algo horroroso. Mas proporcionalmente ao que eles cometeram, ao crime que eles cometeram, é razoável deixar eles morrerem de fome? Sabe? Se eles tivessem feito a venda e ainda feito crueldades física, violência física, de tirar a dignidade de José, eu, tipo, José, bota todo mundo pra forca. Mas proporcionalmente ao crime que eles cometeram, seria justo deixar eles morrerem de fome? Então ele teve um comportamento que eu acredito que seja de trigo. Mas assim, por tudo que ele passou, sabe? Ele poderia ter justificado um comportamento de joio. Mas será que isso seria o que Jesus, o que Deus esperava dele como trigo? Davi foi chamado com trigo. Olha quantos comportamentos de joio ele teve. Por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que as atitudes dele eram. E por ele, né, ser rei, ele não pagou de verdade pelo que ele tinha como rei, né? Quem vai julgar um rei na terra? Ele teve consequências, assim, horrorosas na família. Uma família totalmente desestruturada. Mas quem ia julgar ele? Que homem, carne e osso, ia julgar e fazer o rei pagar por aquilo? Quem é que estava acima dele como homem, humanidade? Que era difícil, né? Aí sobrou para as consequências naturais que ia acontecer, mas pagar mesmo pelos crimes ele não pagou, não. Não pagou assim, criminalmente, não. Pagou pelas as consequências. Mas, talvez, se tivesse a questão de julgar e ele tivesse sido preso, eu não sei, ter tido realmente, talvez ele não cometeria os outros erros que vieram a seguir. Era um cara que estava fazendo tudo o que queria fazer. Aí quando de repente não teve mais saída, começa a chorar, pedir perdão. Mas cara, quando estava tudo de boa, você foi metendo o pé pelas mãos. E, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Aí você pode fazer tudo o que você quiser? A esse caso, que certamente virão, sejam, sabe, com mais substância, né? Tá faltando aí substância. Não estou aqui defendendo a Mirella, não. Estou defendendo a vítima. Eu sempre disse aqui nos meus vídeos que eu tenho um lado. É óbvio que eu tenho um lado aqui. Aqui eu tenho um lado. E o meu lado é sempre o lado da vítima. E por enquanto, se apresenta que a Mirella que é a vítima aqui. Dizer que ela não foi agredida, irmão. Vamos continuar? Talvez você tenha comprado. E ela quis prejudicar a igreja, a noiva do Senhor. Sabe por quê? Para que o marido dela não visse os nudes das traições que ela estava cometendo. E também para tentar ganhar documento dos Estados Unidos. Pronto, agora ele fala que ela tem nudes. Nudes são aquelas imagens, você sabe, que são encaminhadas, né? Para um namoradinho, para um ficante, sabe? Qualquer pessoa. Então vamos ver. Porque dizer que a mulher mandou nudes para alguém, ele agora vai ter que mostrar. Vamos ver o vídeo se ele vai mostrar. E hoje a gente vai desmentir tudo isso. Agora a gente vai desmentir, olha aí. Era isso que eu tava falando, Oswaldo. Desmentir. E me dá o telefone. Tu me machucou. Ana! Me presta aqui teu telefone. Me machucou, Rick. Olha aqui o meu braço. Nossa, Mirella. Olha aqui, eu tô vermelha. Eu não segurei o seu braço. O quê? Não, não segurei. Você segurou o meu braço sim. Não, não segurei. Olha, chama a polícia pra mim. Pode chamar, Mirella. E o mais interessante é que o Henrique Eleutério, ele filma isso como se isso aqui, ele que filmou, né, nessa segunda agressão não, nesse segundo episódio agora, né, em que ele foi preso. Ele se filma como se isso fosse provar a inocência dele, né? Ah, não bati não em você não. Não bati em você não.
Ah, meu pai. Chama a polícia. Olha o que você fez. Tá filmado. Olha aqui meu braço, Rick. Tá filmado. Velho. Eu trabalho com o telefone. Tá filmando o quê? Me dá meu telefone, por favor. Por que você tá fazendo isso? Não é isso, cara. E me mandaram esse vídeo aqui, amigos dele me mandaram. Olha aí a prova de que ele não bateu nela. Eu digo, como assim a prova de que ele não bateu nela? É. Não, tá aí, tá provado que ele não bateu. Onde tá provado que não bateu? É. Porque ele tomou o celular dela e tá dizendo que não bateu. Isso é prova de que não bateu? Nunca vi isso, não. Polícia, deixa o quarto fechado. Até a polícia chegar, deixa o quarto fechado. Tá bom, Mirella. Eu preciso do meu telefone pra trabalhar. Sua filha tá indo pra Ele tá polícia. fugindo. Não tô fugindo, Tá não. fugindo. Eu vou ficar aqui, eu sou um homem, Mirella. Então Eu sou um homem. me dá meu Eu vou ficar, eu só vou chamar a pastor e o pastor. Ah, Daí eu entro nas conversas. Então, olha aí. Aí vamos pra outra parte, né? Agora é um outro vídeo. Outra parte do vídeo. A parte onde ele vai mostrar, é outro vídeo que o Henrique produziu. É a parte que ele vai mostrar que existem conversas nudes enviadas pela Mirella para um suposto amante. Agora é hora da verdade, né? De novo, isso aqui não inocenta as agressões. Eles estão tentando usar isso aqui para inocentar o Henrique das pô, agressões. se ele viu o negócio, terminava Sabe? com ela. Vamos ver as conversas, vamos ver os prints. De repente tem alguma coisa grave lá. Tá aqui, ó. Conversas apagadas. Ó. Viram que dava pra ver o número de telefone? Eu entrei em contato com o pé de pano. Você viu aí? Conversas apagadas. Traições, nudes, pau, conversinhas, horas de... Cadê? Não, ela apagou. Eu apago Essa é a mensagem prova que o de... nosso nobre pra jornalista caramba. Porque senão a Oswaldo memória do Stack celular tem fica pra muito cheia. apresentar Contra Nossa, a toda Mirella, hora ficando recebendo pra aviso de desqualificar e memória dizer que ela cheia. não apanhou. Não, ela não apanhou. Ela tava mandando nudes. Cadê o dude? Calma, com o consórcio Maicon você vai conseguir comprar uma Assim casa. falando, Nossos parece pais que eu quero ver fizeram o nude da mulher, né? Que estranho. Aí ligou pro cara, escuta isso, ligou pro cara, pegou o telefone, ligou pro cara pra provar que o cara teve um relacionamento com a Mirella. Vamos ver. Um relacionamento com essa pessoa muito tempo atrás. Hoje eu tenho a minha companheira. E se por acaso qualquer notícia sair envolvendo meu nome, prepare-se para um processo. Por que essa voz parece com a dele? Do menino que tá falando. Aqui, junto com a minha mulher, Essa voz não parece do menino que tá postando? entendeu? Isso foi no passado, tive um relacionamento com ela, não sabia dos problemas mentais que ela tinha, certo? Que essa pessoa tem problema mental, certo? Conversei com o companheiro dela, o Rick. Gente, essa voz não parece do menino que tá fazendo vídeo? Claro e transparente. Mostrei tudo pra ele, contei tudo pra ele. Então, o cara diz, eu tive um relacionamento com ela no passado. A mulher tá casada com o Henrique, tem 2 anos. Eu perguntei a Mirella sobre isso aqui. E olha, eu não tô colocando a mão no fogo por ninguém não, tá? Eu só coloco a mão no fogo por mim. E olha lá. Mas eu conversei com ela sobre isso, perguntei pra ela, ela disse, Zé, eu tive um relacionamento muito rápido com esse rapaz, quase 1 ano antes de casar com o Henrique. O cara confirma no áudio. Quer dizer, inclusive é importante lembrar que mesmo que ela tivesse tido um caso com um cara durante o casamento, o que ela disse que não teve, o que o próprio cara no áudio que disse que não teve, não justificaria as agressões, tá? Tudo aqui é uma estratégia para desqualificar. Onde a que ele Mirella, procurou? pra dizer, Tipo não, ela assim, agrediu, tudo bem. Ela mandou nudes. O nome do rapaz tá salvo. Não tô falando que justifica, tá? Mas o nome do rapaz estava salvo na conversa. Arquivado. Então ela arquivou. E não é, tipo assim, normalmente, eu não sei se estava bloqueado, porque normalmente você arquiva a mensagem que você não quer, tipo, mais falar, enfim. Aí as mensagens que foram apagadas são de que data? Horário. Porque poderia muito bem ter verificado se foi um ano antes, se foi mensagem apagada dele, e mesmo assim não justifica, tá? Não justifica agressão. Só que, tipo assim, quem nunca recebeu mensagem de um ex e teve que arquivar, bloquear, porque se você bloqueia, mas apaga o número, corre o risco de receber a mensagem da pessoa porque o número não está salvo. Enfim. E aí, se você bloqueia, isso quer dizer que você também está cometendo erro? Errada?
Eu não tô entendendo. E mesmo assim, não justifica espancar a mulher. Perguntei pra ela, ela disse, Zé, eu tive um relacionamento muito rápido com esse rapaz, quase um ano antes de casar com o Henrique. O cara confirma no áudio. Quer dizer, inclusive é importante lembrar que mesmo que ela tivesse tido um caso com um cara durante o casamento, o que ela disse que não teve, o que o próprio cara no áudio que disse que não teve, não justificaria as Uma agressões. É. Tá? Tudo aqui é uma estratégia para desqualificar a Mirella, para dizer, não, ela agrediu, ela mandou nudes pro cara e por isso ela tá mentindo sobre as agressões. As agressões são mentirosas, não são verdadeiras. O cara foi preso 2 vezes. Preso 2 vezes. Os vídeos, as imagens mostram claramente a mulher toda quebrada. Como é que ela Mas ainda assim tem alguém, tem jornalistas Como é que ela ia se fazer, se espancar e deixar inconsciente? Como é que faz isso? Para dizer que na verdade ela está mentindo. Que na verdade ela é quem é a vilã da história. Dá para acreditar nisso? E tem muita gente caindo nessa conversa. É verdade, olha aí a prova. Qual prova, pelo amor de Deus? Eu não consigo entender também. E qual prova vocês estão falando? Que o cara não tá mostrando nada aqui. E aí segue um diálogo E de gravado novo, pelo... isso não tem nada a Isso aqui ver. tudo é um vídeo do Oswaldo. Um diálogo gravado pelo Henrique. Isso não tem nada a ver com questão de etnia. Por eu ser preta, por Israel ser preto, tem que defender um preto. Não. Tem a ver com o ser humano, um homem que cometeu uma crueldade com uma mulher. Independente se ela é branca, azul, amarela. Se ela fosse preta e é vítima, estaria do lado da vítima. Se fosse amarela, estaria do lado da vítima. Se fosse azul, estaria do lado da vítima. É branca, eu leio ela como branca, do lado da vítima. Eu queria entender como é que passa pela cabeça da pessoa. Como é que ela se agride ao ponto dela se deixar inconsciente? Que outro espancamento é esse? Como é possível? Ela contratou alguém invisível que foi para dentro da casa, espancou ela enquanto o marido estava dentro da casa? O que está acontecendo? A filha dela fez isso? E também cometeu que não foi só espancamento no primeiro. Foi, pelo que ela deu a entender, foi violência. Quem fez isso? Tem material genético? E aí? E se tem material genético? Aí, como ela tirou tirou a denúncia, como é que ficou? Em que ela parece que pede desculpa ou teria feito alguma coisa. Vamos ouvir. Ter escondido a conversa. E eu reconheço que eu mas eu não marquei. Eu não fiz de propósito. Eu não tive um encontro. Mas eu eu jamais fiz isso com você. Mas não te culpo. Que nós dois tivemos culpa. Eu não sei Então te da culpa sozinho mesmo. Você só deveria respeitar que é o papel de uma mulher com um homem. Você tinha acabado de sair de um erro. Eu cheguei aqui pra recomeçar e a primeira coisa que Como você se eu tivesse marcado, premeditado, arrumado. Bom, agora que a verdade veio à tona, você pode pedir desculpa para a igreja. Agora que a verdade veio à tona, Oswaldo. Verdade, Qual a verdade? entendi. A mulher diz, eu errei. que ela fez? Errou o quê? Qual foi o erro que ela cometeu? Ela diz, eu traí ele, eu traí você, eu fiquei com o cara. Não, ela só diz, eu errei. E Sabe o que é talvez o pior? maior erro dela tenha... Sabe o que é pior? A vítima, quando tá no relacionamento, que tem dependência emocional e tudo mais, ela vive pedindo desculpa. Porque chegou o ponto que ela apanhar é lido como se realmente ela estivesse cometendo algum erro. E esse marido tá ali para educar ela e para tornar ela uma mulher de verdade. É muito fácil, eu consigo entender muito fácil uma vítima, uma mulher, pedir desculpa. Quando ele dá um tapa no rosto dela, desculpa, desculpa,
Ela não fez nada, mas está tão condicionada que ela pede desculpa, na esperança até dele pedir desculpa. Mas no fim, ela é culpada por ela ter apanhado, sofrido violência. É sim, psicológica. A culpa é toda dela. Tenha sido tirar esse bandido criminoso, agressor de mulher. Me processa, ô Henrique. Você disse daquela outra vez, a todo mundo, né, segundo a Mirella, que estava processando o Fuxico Gospel. Por que não processou, ô Henrique? Por que o amigo não processou o Fuxico Gospel? Já que todos os seus amigos achavam que você tinha processado por conta de calúnia. Processa agora o agressor de mulher. Por que você não me processa? Processa, rapaz, é simples. Agora tá aí, né? Uma força-tarefa, inclusive o Oswaldo acaba de dizer assim, ó. Ó o que ele diz assim. Bom, agora que a verdade veio à tona, você pode pedir desculpa para a igreja. A verdade veio à tona, o Oswaldo, no auge do seu segundo exílio. Vamos concluir para não dizer que eu deixei alguma coisa de fora? Ou virar um feminista gospel. E se ele for espião e não pode dizer onde tá? Ele tá jogando, eu tô no Brasil, eu tô em Madrid. Oswaldo Eustáquio. É isso, cara. Não parece nome Oswaldo de deveria vilão de rever desenho? O que é o Ou jornalismo. daquele... Eu não sei não. Mas Caraca, deveria rever velho. o que é o jornalismo. Tem um Eustáquio. Ih! Daquele desenho... Cão Covarde. Ai, aquele desenho... Coragem, o Cão Covarde. Tem o Eustáquio, aquele velho rabugento. Eu acho que é Eustáquio. Dizer que restabeleceu a verdade agora foi estabelecida porque trouxe uma versão completamente fraudada da realidade. Dizer que trouxe a verdade, uma mulher que estava quase morrendo. E olha, eu não estou aqui de novo defendendo a Mirella, não, estou defendendo a vítima. Se amanhã for provado que a Mirella traiu o Henrique, que ela tinha ou que tem amantes, tem 10 amantes ou o que quer que seja, problema dele com ela, problema dela. Agora, negar as agressões, negar que o irmão, inclusive, por exemplo, que o irmão montou a força-tarefa já em 2024 para tentar limpar a imagem do irmão que estava manchada por conta dessas agressões, tirar o irmão da cadeia. Todo mundo viu isso, Oswaldo. Ô Henrique, todo mundo viu. Basta ver as imagens, basta ver as fotografias, basta conversar com as pessoas. Inclusive, a própria pastora Miranda, né, Miranda, sei lá, ela mesmo confirma que em 2024 as agressões aconteceram. Oswaldo, a pastora, Oswaldo, que levou a família pra lá, ela confirma, né? Tem uma carta. Mas a Mirella mereceu! Ela fala em 2024, uma semana depois deles chegarem, o episódio aconteceu, ele foi preso. Ela viu as agressões. Não viu, mas ela soube das agressões. Tem testemunhas. Tem pessoas que podem atestar. Ela chegou a receber fazer fez, visita pra Mirella e viu. Cara, não interessa os se ela hematomas. traiu, se ela não traiu, embora não tenha prova nenhuma de que ela tenha traído, mas, de novo, amanhã ou depois o Oswaldo tá prometendo trazer as provas, é outra história. Eu espero que as provas que ele vai apresentar sejam provas concretas, não sejam conversas e não aleatórias, invalida não sejam, a agressão. sabe, imagens montadas para tentar trazer uma situação que talvez não tenha acontecido. Mas dizer que a mulher é mentirosa e nem sequer, Oswaldo, nem sequer reconhecer as agressões graves cometidas contra ela, amigo, faça isso não, rapaz. Mas melhore, assim, Zé, eu esperava o quê? Bom, é isso, gente. Se você de repente concorda com o Oswaldo, ou se você discorda com o Oswaldo, pra eu penalizar, eu concordo com ele. Tchau. Tá certo. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos, não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente, não desisto. Eu tomo posse na minha
cura. Eu tomo posse da minha cura.